Então, me foi solicitado, né, falar sobre a avaliação da pós-graduação em educação no Brasil, e é um tema que todos nós que somos coordenadores de programas precisamos estar bastante atentos e em dia, né, com o que vem sendo discutido e decidido, né, nesse campo no Brasil. Como coordenador de um programa, já participando de uma coordenação há quase 7 anos, primeiro como vice, depois como coordenador, já quase 4 anos na função de coordenador. Como o professor Ayrton disse, tive a oportunidade de ser eleito pelos meus colegas, né, de vários programas do Brasil, para estar, primeiramente, na vice-coordenação de 2015 a 2017, e depois como coordenador de 2017 a 2019, né, a coordenação nacional do FORPRED. Né? O FORPRED é o Fórum Nacional de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Educação, que é uma instância ligada à ANPED, que é a nossa Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação. Bom, falar desse tema, né, falar de um tema que vem acompanhando a pós-graduação já há muitos anos. Eu tive a oportunidade aí de ouvir a professora Heloísa, né, mostrando como a avaliação na educação básica, ela tem suas primeiras incursões, né, na década de 90, e a avaliação da pós-graduação, ela tem um histórico, digamos assim, um pouco antes, até porque a própria pós-graduação no Brasil, e essa preocupação com o processo avaliativo, ela nasce com o próprio surgimento da pós, que no Brasil remonta à década de 50. Então, no nosso país, em 51, nós temos a criação da CAPES. Na época, a CAPES não era uma coordenação, como hoje, uma coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, era apenas uma campanha, né, nacional de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Depois, você tem, já na década de 60, né, particularmente em 65, a portaria, melhor, né, a Sucupira, que realmente institui, né, a pós-graduação no país. E naquela época nós já tínhamos, só para ilustrar, 27 cursos de mestrado e 11 cursos de doutorado, em várias áreas, não na área de educação. Na área de educação, só o primeiro curso ele vai surgir em 1966, primeiro mestrado na PUC do Rio, e em 1976, um primeiro doutorado em educação também na PUC do Rio de Janeiro. Então, vejo que no caso da educação, é uma história já mais recente. Então, para que nós iniciemos essa conversa acerca da avaliação na pós-graduação, é importante a gente conhecer o desafio que é implantar um sistema de avaliação, dado o próprio Sistema Nacional de Pós-Graduação que existe no nosso país. Então, para ilustrar isso, a gente traz aqui apenas os dados da área de educação. Então, vejo que no caso da área de educação, temos hoje, né, cursos, né, nos 4 tipos, né, de cursos que fazem parte desse sistema. Né? O Sistema Nacional de Pós-Graduação, ele é constituído de mestrado acadêmico, mestrado profissional, doutorado acadêmico e doutorado profissional. Na área de educação, o doutorado profissional ainda é uma realidade muito nova. Nós temos, né, os primeiros cursos nasceram no ano passado, então você tem uma realidade ainda muito recente desse novo tipo de curso no nosso país, na área de educação. Já pode-se observar por esse gráfico que a maior quantidade de cursos ela reside no mestrado acadêmico, seguido pelos mestrados profissionais, que tiveram um crescimento muito grande a partir de sua implantação, e
doutorado acadêmico ainda é uma realidade que precisa de maior investimento, precisamos de mais cursos de doutorado, se compararmos a quantidade já de mestrados existentes. Como eu falei, doutorados profissionais, uma realidade muito nova, são apenas 3 cursos atualmente. Esse conjunto, né, de cursos, eles estão agrupados, organizados em torno de programas. Então, hoje nós temos 186 programas em funcionamento no Brasil, na área de educação. Um programa ele pode ser constituído apenas de um curso, como um mestrado acadêmico ou um mestrado profissional, mas pode ser constituído também de 2 cursos, mestrado acadêmico e mestrado e doutorado acadêmico, ou mestrado profissional e doutorado profissional. Então, nós temos, agrupando esse conjunto, né, de cursos, 186 programas distribuídos nas diversas regiões do nosso país. E em relação à própria avaliação desse sistema, né, do SNPG, como nós chamamos, né, o nosso Sistema Nacional de Pós-Graduação. Ele foi estabelecido, né, esse modelo hoje existente, ele foi estabelecido em 1988, evidentemente, de lá para cá, ele vem sofrendo, né, alterações, aperfeiçoamentos, mudanças nos seus instrumentos, mudança para, inclusive, se adaptar aos novos cursos que foram incluídos nesse sistema. Nós tínhamos inicialmente, só cursos acadêmicos, de mestrado e doutorado, e, mais recentemente, surgiram os profissionais, primeiro como mestrados profissionais e agora doutorados profissionais. Então, nós temos também uma adaptação desse sistema de avaliação a essas realidades novas no cenário da pós-graduação brasileira. A avaliação da pós, ela está sob a responsabilidade de uma diretoria dentro da CAPES, que é a diretoria de avaliação. A CAPES, ela é como eu disse, né, uma coordenação com várias atribuições, hoje, inclusive, também com atribuição na formação de professores, né, coordenando aí todo o sistema UAB, e ela tem, entre as suas diretorias, uma específica que gerencia, que coordena todo esse processo de avaliação da pós-graduação no Brasil. E essa avaliação, ela conta com a participação da comunidade acadêmica por meio de consultores ad hoc. Então, vários professores, né, das instituições no Brasil todo são convidados a integrar uma comissão que é constituída para avaliar vários aspectos dos programas daquele ano, né, daquele ano em que acontece a avaliação. E essa avaliação ela tem, particularmente, 2 grandes objetivos. O primeiro objetivo é o objetivo de certificar a qualidade da pós-graduação no Brasil. E isso acontece, né, periodicamente. Então, se avalia tanto em termos de entrada no sistema, nós vamos falar um pouco em breve, e como também de permanência nesse sistema. Avaliar esse curso para ver se ele realmente tem condição a ser incluído no sistema nacional de pós-graduação, assim como se ele tem condições de permanecer nesse sistema, com base nos critérios que são definidos de forma pela CAPES, mas ouvindo as áreas, os programas, né, as coordenações, e essa discussão ela também acontece dentro de cada programa para iluminar essa discussão mais ampla e em nível nacional junto à CAPES. Além de certificar, de observar se atende àquela qualidade esperada pela agência, definida pela agência, há uma outra preocupação
com os resultados dessa avaliação no sentido de que esses resultados orientem, né, políticas de expansão ou de indução no sistema de pós-graduação. Só para vocês terem uma ideia, nós falamos ali hoje, atualmente, de aproximadamente 186 programas. Né? Temos 186 programas em funcionamento na área de educação. No Brasil, em todas as áreas, são 49 áreas de avaliação que a CAPES possui, né? Que a CAPES agrupou os diferentes programas. Nós temos aproximadamente 5.000 programas. Então, é um desafio muito grande avaliar periodicamente esses 5.000 programas. E ela precisa, dentro do próprio Plano, né, Nacional de Pós-Graduação, que orienta a política da CAPES, identificar onde é que estão essas assimetrias regionais, né, quais são essas áreas que precisam de maior apoio, são áreas estratégicas de acordo também com o desenvolvimento do nosso país, e a avaliação é utilizada, então, para isso, para também fazer esse processo de identificação. Dentro dessa avaliação, nós reservamos um espaço aqui para falar rapidamente da plataforma Sucupira. O que é a plataforma Sucupira? Anteriormente, nós tínhamos, para coletar as informações dos programas, né, sistemas informatizados que eram offline, depois você fazia, implantava no seu computador, instalava no computador do programa, alimentava com as informações que eram solicitadas e enviava, num determinado momento, para a CAPES. Hoje você tem um sistema online, que é a plataforma Sucupira, que agrega, além da coleta das informações de forma contínua, ou seja, cada programa pode alimentar esta plataforma continuamente, né, à medida que tem uma informação nova, o coordenador pode já dar entrada nessa informação na plataforma, embora o envio para a CAPES, para efeito de avaliação, ele aconteça a partir de um determinado período, a fim de que haja a devida homologação pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação para atestar que a instituição concorda e referenda aqueles dados que estão sendo informados pelo programa. Então, essa plataforma Sucupira, ela faz parte, né, do cotidiano de todos os coordenadores e os professores também dos programas. Eles ouvem muito falar, assim como os próprios estudantes, né? A gente sempre está comentando acerca a plataforma, precisamos disso para a plataforma Sucupira, precisamos daquilo para a plataforma Sucupira, ou seja, precisamos das informações para alimentar os diversos campos que existem nessa plataforma. Além da plataforma servir para alimentação, ela fornece para aqueles que buscam junto a essa plataforma as informações desses programas. Então, a plataforma também disponibiliza informações acerca dos programas em relação a esses vários dados que são informados por cada um. Também lá você pode encontrar informações sobre os periódicos, né? Hoje, o que nós chamamos de qualis periódicos também se encontram na plataforma, ou seja, a plataforma ela tem tomado uma dimensão ampla, envolvendo várias dimensões que estão relacionadas à pós-graduação brasileira. Como eu falei há pouco, né, os processos de avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação no Brasil, esses processos estão divididos em dois momentos. Um momento de entrada, que envolve a avaliação de propostas de cursos novos. Vejam que essa avaliação de propostas de cursos novos, que é inclusive conhecida pela sigla APCN,
ela acontece quando um curso ele quer ingressar no sistema. Eu tenho ali numa instituição um grupo de professores que se aproxima no sentido de ter pesquisas em comum, entender a necessidade de uma formação pós-graduada numa determinada área, e ao reunirem os critérios mínimos necessários para o ingresso no sistema naquela área, eles submetem, por meio da instituição, uma proposta de curso novo à CAPES. Então, você tem aí um processo de entrada, que vai ser avaliado pelos consultores para ver se aquela proposta ela atende, né, aos critérios mínimos que são requeridos para o ingresso naquela área junto ao Sistema Nacional de Pós-Graduação. Mas existe um outro processo, que é um processo periódico, que é o processo de avaliação da permanência do programa. Ou seja, o programa ele ingressa, mas ele precisa manter e melhorar, né, porque você espera isso, você espera que ele não fique apenas atendendo os critérios mínimos de ingresso no sistema de pós-graduação, mas sim que ele sempre esteja buscando melhorar a sua condição, né, no sentido de uma formação cada vez mais qualificada desses profissionais em nível de mestrado ou doutorado, pensando sempre na melhoria da formação, né, pós-graduada, a melhoria da pesquisa no Brasil. E esse processo de permanência é uma avaliação, como eu disse, periódica desses cursos. Nós vamos falar um pouquinho mais de cada um deles. Então, em relação a esses dois processos, nós temos alguns documentos orientadores que nos ajudam a compreender e como se dá esse processo de avaliação. Em relação aos cursos novos, a avaliação de propostas de cursos novos, nós temos a portaria da CAPES, que é a número 33 de 2019, que é a mais recente, que está a regulamentar, a disciplinar esse processo de avaliação de novos cursos no sistema de pós-graduação brasileiro. Temos o documento orientador de APCN, ou seja, cada área, nós falamos aqui que temos 49 áreas de avaliação na CAPES. Então, cada área tem o seu documento orientador de APCN. A área de educação tem o seu, a área de ensino, que é uma outra área, tem o seu, a área de medicina, né, engenharia, quer dizer, as áreas têm os seus documentos com suas especificidades. E a periodicidade em que a CAPES ela recebe essas propostas, ela é no mínimo uma vez por ano. Você tem anos que esse recebimento acontece 2 ou até mais vezes. Mas, em geral, no mínimo, você tem uma vez por ano acontecendo esse processo de recebimento de propostas de cursos novos. Mas temos, como falamos há pouco, a avaliação periódica. Essa avaliação periódica dos cursos de pós-graduação. A resolução da CAPES de 2014, ela redefine, né, a periodicidade desse processo. Anteriormente, ele acontecia a cada 3 anos, era trienal. A partir de 2013, né, em 2014, com a nova norma, começou 2013 até 2016 já um quadriênio, ou seja, passou a ser quadrienal o processo de avaliação. Então, quando se começou o ano de 2013, pensava-se que ia ser trienal, 13, 14 e 15, mas com a mudança em 2014, inauguramos, a partir de então, uma avaliação a cada 4 anos. Então, a primeira avaliação quadrienal abrangeu o período de 13 a 16, certo? No caso da avaliação periódica, temos também como documentos orientadores
o documento de área, que traz um conjunto, né, de critérios, um diagnóstico da área que orienta os programas, assim como a chamada ficha de avaliação. Então, essa ficha de avaliação e esse documento de área são dois documentos construídos numa conversa, numa discussão permanente entre coordenação de área da CAPES, cada área existe uma coordenação, e os fóruns respectivos. No caso da educação, nós temos o FORPRED. Como eu falei há pouco, tive a honra de coordenar o FORPRED no período agora de 17 a 19, né, e ser vice-coordenador no período anterior. Essa discussão ela é muito presente, né, muito constante entre coordenação e fórum, e muito necessária para que possamos construir um processo de avaliação que esteja de acordo também com a realidade da área, cada área tem sua especificidade, e também de acordo com as próprias necessidades da área. Porque muitas vezes você tem situações de uma tentativa, né, de se colocar alguns critérios que muitas vezes eles não são bem recebidos na área, por a área não reconhecer que aquilo ali está de acordo com a sua realidade, de acordo com o que a área trabalha, e sim, muitas vezes é fruto, né, de uma tentativa de outras áreas de trazer um modelo para a área de educação. Então, por isso é importante se ter esse trabalho constante de estabelecer diálogo e buscar uma construção coletiva, né, de uma proposta de avaliação de acordo com as necessidades do campo da educação. Bom, diante dessa avaliação periódica, trago aqui para que todos possam ver como esse sistema nacional de pós-graduação na área de educação ele vem crescendo, que vem exigindo cada vez mais, né, um esforço da coordenação de área e dessas comissões que são constituídas para avaliar diversas dimensões do processo da pós-graduação brasileira no campo da educação. Vejam que da Trienal 2007, essa Trienal 2007, ela abrangeu o quê? Os anos de 2004 a 2006. Então, a avaliação ela acontece no ano seguinte ao fechamento de um triênio, inicialmente, e hoje de um quadriênio. Então, na Trienal 2007, essa Trienal foi feita considerando o período 2004 a 2006. Nós tínhamos, naquele momento, só programas acadêmicos. Eram 78 programas acadêmicos. Na Trienal 2010, referente ao período de 2007 a 2009, ainda só tínhamos acadêmicos, já sobe para 93 programas que foram avaliados naquele momento, e somente na Trienal 2013, referente ao período de 2010 a 2012, é que surgem os primeiros programas profissionais, naquela época só mestrados profissionais, a serem avaliados dentro do Sistema Nacional de Pós-Graduação do Brasil. Eram 9 apenas, contra 112 programas acadêmicos. Aí vejam como há um crescimento muito mais acelerado a partir de então dos programas profissionais. Na quadrienal 2017, que é a última quadrienal, que envolveu o período de 13 a 16, né, dos anos 13 a 16, salta de 9 para 42 o número de programas profissionais, ainda só mestrados profissionais. Enquanto o número de acadêmicos ele tem uma ligeira
ligeiro aumento de 112 para 128. O que é importante mostrar aí é que há, no conjunto da área, um crescimento. E algumas regiões que tinham um número muito reduzido de programas começam, como é o caso da região norte, da região centro-oeste, eles começam a ter um número bem mais significativo de programas. E nessa quadrienal 2017 tivemos também um crescimento também no processo de avaliar, nas notas, né, recebidas na área. O número de programas que subiram de 3 para 4, de 4 para 5, foi bem maior do que se viu em avaliações anteriores. Só para dar um exemplo, aqui no Nordeste, nós tínhamos apenas um único programa até a Trienal 2013, que tinha nota 5. Vou falar um pouquinho dessas notas. E hoje, né, a partir da avaliação da quadrienal 2017, passamos a ter 7 programas, de um conjunto de 36 programas hoje em funcionamento. Então, isso foi um salto muito grande, sair de 1 para 7 na nossa área aqui de educação no Nordeste do Brasil. E esse processo, né, como eu estava falando já de nota, esse processo de avaliação, ele envolve algumas escalas, né, de conceitos ou notas, como hoje mais costumeiramente se está chamado, uma escala de conceitos ou notas, que vai de 1 a 7. Se um programa ele for avaliado com a nota 1 e 2, se for na avaliação de entrada, aquela avaliação, aquele processo de entrada, de tentar ingressar no sistema, no SNPG, ele nem é aprovado, ou seja, ele nem passa a fazer parte do sistema. Se ele já está no sistema, se ele já está em funcionamento e é uma avaliação de permanência, e ele tira 1 e 2, ele é descredenciado. Então, isso é algo muito sério. Se um programa atingir 1 e 2, vamos supor, ele é um programa 3, é um mestrado acadêmico com nota 3, e ele cai para 2, então, ele é descredenciado. Os alunos terão o direito de finalizar o programa, no entanto, a instituição ela precisará submeter novo APCN para um novo curso, naquela área ou numa outra área, a partir da contribuição dos professores daquele programa anterior, se assim o quiser. Nós temos de 3 as notas ou conceito de 3 a 5, como um padrão nacional. 5 é a nota ou conceito mais elevado no âmbito nacional, significa um programa de excelência nacional, tem a nota 5, ou conceito 5, né? Na CAPES se usa essas duas terminologias, tá certo? E 6 e 7 são os programas considerados de padrão internacional. Então, são programas que têm nas suas características uma inserção internacional mais profunda, né? Mais presente essa inserção, esse diálogo, né, com outros programas, entre pesquisadores de vários países. Então, programas 6 e 7 têm essas características que o diferenciam dos programas de 3 a 5. Como eu falei, cada área tem uma coordenação de área. Essa coordenação de área na CAPES, ela é constituída por um coordenador e 2 coordenadores adjuntos. Os coordenadores adjuntos, um responde pelos programas acadêmicos e outro responde pelos programas profissionais. Na nossa área, o nosso coordenador da área é o professor Robert Verheyen, da Universidade Federal da Bahia, certo? E aí temos também os nossos coordenadores adjuntos, né? O professor Ângelo, da Universidade Federal do Paraná, e o professor Luiz,
da Universidade Federal da Paraíba, certo? Essa coordenação de área é a responsável de fazer esse diálogo entre a diretoria de avaliação da CAPES e os programas. Então, há um diálogo muito constante, muito presente entre a coordenação de área e o FORPRED, que reúne, né, os programas de pós-graduação, que reúne os coordenadores na construção desse processo de avaliação para a área de educação. Lembrando, logicamente, que a CAPES tem as suas diretrizes gerais, que são também acordadas entre as áreas, né, junto à diretoria, junto às instâncias da CAPES. No processo de avaliação, nós temos as comissões que avaliam algumas dimensões, como os periódicos. Hoje, né, todas as áreas, incluindo a educação, têm investido muito na publicação em periódicos, e principalmente agora, periódicos que tenham uma visibilidade não só nacional, mas também internacional, garantindo-se uma publicação muitas vezes bilíngue, né, ou seja, no idioma também no inglês e na língua portuguesa. Então, você tem comissões que avaliam esses periódicos e classificam esses periódicos dentro da escala chamada QALYS. Temos um QALYS periódico que é utilizado para pontuar, né, a publicação de professores e estudantes dentro desse processo de avaliação. Então, é muito importante saber qual o QALYS, né, que um periódico recebe, lembrando que esse QALYS se refere apenas àqueles periódicos que receberam artigos de pesquisadores brasileiros que estão em programas de pós-graduação. Então, não são todos os periódicos no mundo, são apenas aqueles que fazem parte da base que foi informada na plataforma Sucupira. São esses que vão constituir a base de periódica a ser avaliada e, consequentemente, a receber uma classificação, né, um QALYS. E esse QALYS, que tinha A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C, ele passará nesse quadriênio, ainda não temos uma classificação oficial desse QALYS para os periódicos, mas ele passará por uma mudança. Esses extratos mudarão para A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 e C. Temos comissões de avaliação dos livros que têm capítulos, ou são livros integrais, ou seja, são coletâneas ou são livros integrais, que são avaliados por comissão específica para também classificá-lo numa escala que vai de L1 a L4. E a comissão de avaliação dos programas, que se reúne a cada período, né, cada 4 anos, para justamente verificar se o programa, né, atendeu aos critérios da área e em qual classificação, em qual nota esse programa merece estar. Então, essa comissão ela é escolhida, definida pela coordenação de área e faz esse trabalho junto à comissão. O processo de avaliação, depois que a comissão ela define, né, os resultados para cada programa, ele é avaliado no CTC, que é o Conselho Técnico Científico de Educação Superior da CAPES, que designa um relator. Esse relator analisa todo o relatório da área em relação àqueles programas e é avaliado no CTC e votado e aprovado quando assim consideram, e passa então aquela nota a ser a nota do programa para aquele quadriênio. Há recursos que são feitos
após o resultado, se por acaso o programa identifica que não é condizente com o seu nível, aquela nota ou aquele conceito que ele recebeu, ele pode recorrer, recorre primeiro da decisão, né, do CTC, e tem uma outra instância que, mesmo que não seja favorável no CTC, ele pode recorrer, em último grau, à presidência da CAPES. Então, o processo de avaliação da pós-graduação no Brasil, ele tem esse formato. E, para fechar, gostaria de trazer aqui a ficha de avaliação, no caso, que é utilizada para avaliar a permanência dos programas de pós-graduação, e aqui eu trago a ficha de avaliação da área de educação. Essa ficha de avaliação, hoje, ela foi aprovada nos seus itens, quesitos e itens. Nós temos 3 quesitos: programa, formação, impacto. A ficha anterior tinha 5, agora temos 3. Então, esses quesitos e os itens, eles foram aprovados para todas as áreas. Então, a CAPES constituiu comissão para analisar as diversas fichas das várias áreas e tentar construir um modelo único, tanto para programas acadêmicos, como para programas profissionais e para todas as áreas. Coube depois às áreas fazer alguns ajustes em relação aos seus subitens, ao que mais valorizaria dentro desses itens e dos subitens que fossem estabelecidos pelas áreas. Então, vejam que, em relação ao programa, ao quesito programa, que inclui itens voltados à formação, à autoavaliação, ao planejamento estratégico do programa, ao perfil dos docentes, à adequação desse perfil à proposta do programa, esses itens, né, esses 4 itens, se subdividem em 19, né, subitens. Então, ele tem uma divisão, esses 4 itens, em 19 subitens. Já no quesito formação, que envolve aspectos ligados à qualidade das dissertações de tese, à qualidade da produção científica dos professores e dos estudantes, a esse processo formativo, como é que está se dando esse processo, a qualidade desse processo formativo. Esse quesito formação está distribuído em 5 itens e 18 subitens, no caso dos programas acadêmicos, e 17 subitens, no caso dos programas profissionais. Apenas nesse quesito temos uma diferenciação nos subitens. Vejo que, em relação aos itens, não há diferenciação, apenas nessa distribuição mais detalhada dos itens. E o último quesito, que é o quesito impacto, ele está relacionado à internacionalização, à visibilidade do programa, ao impacto acadêmico, econômico, social, cultural do programa, e aí vendo a qualidade, né, e inovação dos produtos e das publicações que aquele programa tem. Os programas profissionais, eles trabalham muito com a ideia também dos produtos. Então, nesse quesito, isso é observado. Então, no quesito impacto, temos 3 itens e se distribui, esses 3 itens se distribuem em 10 subitens. Okay? Bom, dado o tempo, acredito que